Olá pessoal, tudo certinho? Vamos dar uma recapitulada aqui então na função afim, tudo que nós vimos sobre função afim. Inicialmente, nós usamos o exemplo aqui da escala Celsius e da escala Fahrenheit, Lembrando que o mínimo da escala Fahrenheit é 32, o máximo é 212. O mínimo da Celsius é 0, o máximo da Celsius seria o 100. Nesse intervalo aqui, tá bom? Pode ser que existam mais graus, menos graus, quanto a isso, não vamos entrar nesse mérito, mas nós estamos falando de ponto de fusão. O ponto de fusão da água na Fahrenheit é 32, ponto de ebulição 212. Ponto de fusão na Celsius é 0, ponto de ebulição na Celsius é 100. E aqui eu tenho um TC e um TF nesse alinhamento aqui. Então, para a gente montar essa fórmula, nós fizemos o seguinte: temperatura Fahrenheit menos 32 é igual a 212 menos 32. Então, fizemos esse menos esse igual a esse menos esse. Na Celsius, TC menos 0 é igual a 100 menos 0. Multiplicamos em cruz e chegamos nessa forma. Temperatura Fahrenheit igual a 9TC sobre 5 mais 32, que é uma função afim. Nós ainda comentamos o seguinte, que toda função afim ela tem o formato fx é igual a ax mais b. Quem está fazendo o papel do fx é o tf. Quem está fazendo o papel do x é o tc. Quem é o a? 9/5. Quem é o b? É o 32. Fizemos a construção do gráfico, De acordo com a aula de hoje, não sei se vocês se lembram, mas eu falei que o valor de b é o ponto que o gráfico corta o eixo y, coordenadas 0 e b. Então aqui, passou pelo 32, Por que esse gráfico é um gráfico crescente, ele está aumentando os seus valores? Porque o a é 9/5 positivo. Lembram da aula de hoje? Tudo certinho? Então aqui está a definição, fx é igual a ax mais b. Essa é a função afim, com a e b pertencente aos números reais, tá? Nós fizemos também um exemplo que falava da gráfica A e da gráfica B. Montamos uma fórmula para a gráfica A, montamos uma fórmula para a gráfica B, Vocês fizeram os gráficos foram retas, E aí, nós partimos aqui para outros tipos de função. Nós temos a função constante, A função constante fx igual a b. Nós temos a função polinomial de primeiro grau, que pode ser uma função linear ou pode ser uma função identidade. E nesses dois casos, o b vale 0. Na linear, o a seria diferente de 0 e diferente de 1. Na identidade, o a obrigatoriamente é igual a 1, é o fx igual a x, tá bom? Vimos isso também. Fizemos uma sequência de exercícios. Na aula de hoje, começamos a falar sobre gráfico de função afim, Eu lembro que eu fiz a construção desses dois gráficos na lousa para vocês e ainda comentei, pessoal, o a é um positivo, gráfico crescente. Olha aqui o valor do b, o b vale 3, significa que o gráfico corta o eixo y no ponto 3. Nessa outra função, eu tenho um a menos 2, minha função é decrescente. Qual é o valor do b? O b vale 1, o gráfico passa pelo eixo y no ponto 1, Também fizemos alguns comentários aqui, Veja bem, função crescente, função decrescente. Função crescente, a positivo, está aumentando os seus valores. Função decrescente, a negativo, está diminuindo os seus valores, O que mais que nós falamos? Existem alguns exercícios que vão dar os pontos. Por exemplo, esse exercício me deu 2 pontos que o gráfico passa por eles, 1 e 1, 3 e 7. E pediu para eu construir, então, a função, para eu determinar qual é a função. Então, eu tenho que montar um sisteminha. Olha o sisteminha aqui, x vale 1, y vale 1. X vale 3, y vale 7. Faço as substituições dentro do sistema e desenvolvo o cálculo normalmente, tá bom? Acho o a e o b. Depois que você acha o a e você acha o b, você monta a sua função. Fx é igual a ax mais b. Joia? Então, se essa função tem um b valendo menos 2, significa que o gráfico vai cortar lá embaixo no menos 2. Se o a vale 3, significa que a função é uma função crescente, tá bom? Vamos lá.
O que seria zero da função afim? Que foi a parte que eu ia entrar hoje, não deu tempo. Eu substituo, pode analisar aqui que pegou aquela fórmula que eu comecei falando no vídeo de hoje. Eu substituo o meu TF por zero. Para eu achar o zero da função afim significa exatamente o ponto que o gráfico corta o eixo X. Então, para eu determinar o ponto que o gráfico corta o eixo X, eu não posso esquecer Y vale zero. Eu já sei o valor de Y. Então, nesse caso aqui, galera, o que eu faria para determinar esse ponto? Substituiria esse cara por zero, é o que está fazendo aqui, ó. Passaria o menos 32 para cá e passaria o 9/5 dividindo. Então, chegou nesse valor, menos 160 sobre 9, que é menos 17,8. Então, o ponto que o gráfico corta o eixo X para essa função aqui é menos 17,8. Aqui o exercício pede, ó, você pode obter uma expressão para o cálculo desse valor para qualquer função polinomial do primeiro grau. Considere a função dada por fx igual a x mais b igual a zero e encontre o valor de x. Se a minha função fx é igual a x mais b, eu troco fx por zero. Então vai ficar zero é igual a x mais b. Passa o b para cá negativo, menos b igual a x. E depois eu faço o seguinte, x é igual a menos b sobre a. Pronto. Esse menos b sobre a é o valor que o gráfico corta o eixo x. Ronan, como assim? É só eu fazer menos b sobre a que eu acho esse valor? Sim. Então vamos pegar esses dois aqui como exemplo, ó. Quem é o b? 3. Quem é o a? 1. Menos b sobre a. Olha o ponto que o gráfico corta o eixo x. Menos 3. Tá aqui, ó. Menos 3. E essa daqui, Ronan? B, 1. A, menos 2. Menos b sobre a. Isso aqui é igual a meio positivo. Olha o ponto que o gráfico corta o eixo x, ó. Meio, entre 0 e 1. Tá bom? Continuando as nossas explicações. Intersecção do gráfico com o eixo y. O gráfico tem uma intersecção com o eixo y. Aí vocês vão falar, Ronan, não é o valor do b que você falou pra gente? É só olhar o valor do b que você sabe onde o gráfico corta o eixo y. Exatamente. Então, como é que eu faço para achar esse ponto de intersecção do gráfico com o eixo y? Basta substituir o x por zero. Quando eu substituo o x por zero, olha lá, a vezes zero dá zero. Sobra quem? Sobra o b. Então, voltando para aqueles dois exemplos aqui atrás, qual o ponto que esse gráfico, que essa função corta o eixo y? Substitui o x por zero, vai sobrar o 3. Aqui o gráfico, ó, cortou o eixo y no 3. E essa função, substituiu o x por zero, menos 2 vezes 0 dá 0, sobrou 1. Olha lá onde o gráfico cortou o eixo y no 1. Só que tem um detalhe, isso é um ponto. Então, se é o ponto que o gráfico corta o eixo y, é 0 e 3. Se aqui é o ponto que o gráfico corta o eixo y, é 0 e 1. Por que o 0 vem na frente, Ronan? Porque 0 é a coordenada de x. Quando você substitui x por 0, o que sobra é y. Quando você substitui x por 0, o que sobra é y. Por isso que ele fala aqui para você no finalzinho, ó, a coordenada que ele intersecta o eixo y é sempre 0 e b. 0 de x e b, que é o valor do b na função, no gráfico da função afim, na fórmula da função afim. Tá bom? Meus queridos, vocês têm agora aí uma série de exercícios, tá, para vocês fazerem. Amanhã à tarde a gente vai divertir bastante com eles, tá certo? E esse era o finalzinho da explicação que ficou faltando para a aula de hoje, tá joia? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.